Olá, 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 pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente está ao vivo em mais um encontro do Caminhos da Ficção. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, mas eu queria antes saber se a gente está aqui ao vivo, se vocês estão me vendo, se vocês estão conectados. Hoje a Maissá não está conosco, então eu tô aqui sozinho para acompanhar a conversa, então eventualmente eu vou voltar aqui para o meu tablet para responder as perguntas. Estou vendo que a gente está ao vivo. Maravilha. Olá, Roberta. Olá, Lígia. Estão conectados. Deixa eu aqui abaixar esse volume. Beleza. Olá, Érica. Tudo bem? Maravilha, gente. Eu avisei o pessoal um pouco em cima da hora pelo Messenger. Olá, Lígia, Diego, como vai? Maravilha, pessoal. Então a gente está no grupo aberto Escrita Criativa e hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu acho bem interessante e que é como que a gente pode retirar dos fatos da vida real matérias para nossa ficção. Então, mais uma vez eu vou compartilhar a minha tela com vocês. A gente vai poder, vocês vão ver aqui o labirinto, né? Então vamos ver se está todo mundo vendo bem. Olá, Eduardo, maravilha. Olá, Ana, tudo bem? Olá, Micheline, tudo bem? Bom, gente, hoje o tema do nosso encontro é do fato à ficção. Do fato à ficção. Por que do fato à ficção? Porque muitas vezes as coisas que nos acontecem ou as coisas que a gente vê na realidade são mais ficcionais do que, ou são mais imaginativas do que a nossa imaginação pode conceber. Eu vou dar um exemplo que virou um livro, um romance meu e que foi o seguinte: eu tive um processo analítico com uma psicanalista durante vários anos. Ela era a base da minha sanidade e lá pelas tantas ela teve um surto psicótico enquanto estava me atendendo. Eu nunca poderia ter imaginado que isso fosse acontecer, né? Ou seja, a realidade me deu uma matéria para que eu pudesse escrever um romance. Esse romance se transformou num longa-metragem também. Eu produzi uma obra conjunta entre um romance e um longa-metragem chamado Herança, e esse romance se chama Documentário, né? E tem esse documentário chamado Herança. Enfim, do fato à ficção. Gente, eu queria convidar vocês a acessarem o curso que eu estou oferecendo por pouco tempo, gratuitamente, chamado Bolsas de Criação. Como você pode elaborar o seu projeto ficcional para poder concorrer a diferentes bolsas de criação literária. Basta que vocês se inscrevam no escritacriativa.net.br/minicurso, escritacriativa.net.br/minicurso, e vocês vão receber já imediatamente a primeira aula dessa série e o meu projeto que ganhou uma bolsa PROAC de criação literária, tá? Não esqueçam de fazer isso para receberem a primeira aula imediatamente, tá? Não imediatamente, depois desse nosso encontro, de preferência, né? Pessoal, então qual que é a nossa matéria hoje, né? Quando a gente fala em romance, em história, muitas vezes a gente fala, vamos falar da simplicidade, vamos começar pelo simples, vamos começar por uma relação amorosa, ou por uma perda, uma desilusão amorosa, né? Vamos começar por relatos da infância, né? Algo mais tateante, né? Uma espécie de ideia de retomar as coisas da forma mais simples, né? A partir das próprias experiências, né? Agora, nem todo livro trata disso, né? E muitos livros, embora tratem disso, precisam de alguma forma abarcar uma realidade complexa. O mundo está cada vez mais difícil de interpretar, né? As nossas velhas teorias, elas não dão conta, né? Eu, como escritor, volta e meia vou atrás de obras de economia, de política, né? Para tentar dar conta de história, porque a história ela é muito complexa, né? Para tentar dar conta dessa realidade, para que eu possa aguçar o meu olhar e vamos dizer assim, de alguma maneira,
tornar o meu discurso o menos contaminado por uma ideologia, seja progressista, seja, sabe, de qualquer forma possível, né, vigente, dominante. Né? Normalmente a gente enxerga as coisas como as pessoas nos apresentam e é preciso questionar. A gente tem duas missões do escritor aqui, que é, primeiro lugar, duvide o tempo todo das coisas que a gente lê e das coisas que a gente vê. Né? Em segundo lugar, busque as exceções, busque os detalhes. Tá? E aí a gente tem à disposição diariamente uma massa de fatos, de matérias, né? De artigos no jornal, de acontecimentos, de personagens públicos, né? De escândalos, né? Constante, né? E que nos é fornecido predominantemente na forma de artigos. Né? Qual que é a questão do artigo? O artigo é um assunto breve, né, que tem que te tomar aí no máximo 10 minutos da tua atenção antes de você passar para o próximo artigo. Ou seja, é uma pequena análise condensada e ao mesmo tempo suficientemente leve para que você não fique desatento ou que você que talvez não esteja tão a par do que está acontecendo saia boiando por aí. Né? Só que o fato ele tem um problema. Né? O fato ele é desagregador. Né? O fato ele é alienante. Então, como que a gente pode, a partir dos fatos, integrar uma narrativa? Né? E como que a gente pode comparar o fato com a narrativa? Gente, o fato ele é isolado. Né? A história é uma integração de fatos. Né? A história encadeia causas, consequências. Né? A história é fonte de conhecimento. O fato, ele raramente ele é fonte de conhecimento, a não ser que você consiga integrá-lo a outros fatos. Né? O fato pode estar a serviço de manipulações diversas. Eu posso destacar um fato dentre um cenário mais amplo e, mais uma vez, mais complexo, né? a serviço da tentativa de transmissão de uma ideia que eu acredito que o leitor deve conceber. Né? A história também, né, pode estar a serviço de manipulações diversas, mas em geral isso tem a ver justamente com as omissões, né, com certos ocultamentos, às vezes de ocultamentos que são de coisas acachapantes, né, de coisas muito evidentes. Essa ideia da verdade manifesta, né, da mentira manifesta. Isso é um termo do Adorno, do Horkheimer, a mentira manifesta, para explicar o século XX. Né? Todas as guerras do século XX elas se basearam em cima da mentira manifesta. Não é? Ou seja, a mentira está aí, é evidente, é uma farsa. Né? E, no entanto, as pessoas acreditam na farsa. Né? Como que a gente, como romancistas, escritores de contos e de ficção, podemos fazer diferente, né? Como que a gente pode criar histórias que não tenham consequências fáceis, né? A história ela não tem consequência fácil, né? O problema é que as redes sociais e a mídia elas adoram os fatos e odeiam as histórias, né? As histórias são longas, o tempo da leitura de uma matéria ele é curto, né? É feito para você passar para a seguinte. A gente estava falando na semana passada sobre o funcionamento do psíquico que se assemelha a uma TV a cabo ligada, né? Uma TV ligada e a gente mudando de canal o tempo todo. Eu vou dar para vocês duas histórias. As duas, na verdade, são duas notícias. As duas notícias eu tirei de jornal. Uma foi num podcast, outra foi numa revista. E de como essas duas podem podem estimular a criação de obras muito interessantes. Né? Então, a primeira, ela se passa, não apenas, mas ela também se passa na Segunda Guerra Mundial. Olá, Fábio. Olá, Thiago. Tudo bom, pessoal? Ela se passa na Segunda Guerra Mundial. E houve uma batalha que, segundo o primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, foi, de fato, a chance real, né, dos aliados perderem, né, a Segunda Guerra. Né? Teve uma vez em que a Inglaterra achou que eles poderiam, de fato, perder a guerra para os nazistas, e que foi a Batalha do Atlântico. No que consistia a Batalha do Atlântico?
O Reino Unido ele estava sendo suprido, ele estava recebendo suprimentos dos Estados Unidos e de outros países pelo Atlântico, por vários barcos. Né? Os alemães sabiam disso, eles enviaram centenas e centenas de barcos e de submarinos e iam derrubando, né? Iam naufragando, iam atacando esses barcos de suprimento às centenas. A ameaça era real, né? Era muito real e a Inglaterra chegou em um certo momento a pensar que poderia perder a guerra. Né? Mas havia uma base naval secreta em Liverpool, liderada por um sujeito chamado Gilbert Roberts, que usou de uma estratégia, de um plano em comum, que foi elaborar um jogo de tabuleiro. Na verdade, o tabuleiro era a sala onde eles estavam, e eles preenchiam os espaços de giz, era uma espécie de batalha naval dentro da sala, e eles iam elaborando estratégias de como derrubar as embarcações inimigas. Não é? Esse Gilbert Roberts, ele tinha ajuda de adolescentes praticamente, eram jovens, mulheres de 18, 19, 20 anos dentro desse espaço, né? E elaborando várias estratégias para tentar derrubar os inimigos. E eles passaram anos nesse jogo, né? E elaborando esse jogo. Claro que nem todos os almirantes, nem todo o corpo da Marinha Britânica acreditava nessa estratégia. Até que uma vez, um almirante muito respeitado, que, enfim, tinha sido enviado para a base secreta em Liverpool para ver os avanços, né, estratégicos do pessoal que estava elaborando esse jogo de estratégia. Ele chegou lá e falou: bom, deixa eu jogar com um de vocês. Né? E pegou uma menina chamada Janet O'Kell e começou a jogar, né, essa batalha, essa versão simulada, né, de uma batalha do Atlântico ali na sala. Esse almirante, um cara muito experiente, perdeu em 6 partidas. Ele perdeu dessa menina de 19 anos 6 vezes. Né? E ele falou: caramba, como assim? Vocês com um jogo de tabuleiro, vocês conseguiram elaborar uma estratégia para vencer os alemães. De fato, era isso que tinha acontecido. A partir desse momento, algumas horas depois, eles começaram a aplicar essa estratégia na batalha naval do Atlântico. E isso foi a virada do jogo. Pessoal, isso poderia render um filme, né, do Steven Spielberg, essa história. É uma história interessantíssima. Pouca gente sabe da função desse fato curioso. Né? E eu imagino que muitos de vocês podem escutar essa história e falar: caramba, né? De fato, isso pode render muitas histórias. Né? Mas eu não quero falar só disso, eu quero também falar de um desdobramento possível. Né? E essa reflexão ela surge de um podcast que eu ouvi na revista New Yorker. Tem uma sessão desse podcast que chama The Radio Hour, né? De um jornalista chamado David Remnick. Né? The Radio Hour da New Yorker, onde eles falam da história dos jogos de estratégia em diversas áreas, em diversos campos. Né? Tanto para funções, vamos dizer, bélicas, né? Quanto para funções de tentativa de compreensão de cenários muito complexos, né, de política internacional. Essa é uma frase que eu estou mostrando aqui para vocês e que é do Winston Churchill, que era uma frase que ele disse, né, senhores, nosso dinheiro acabou, agora precisamos pensar. Né? E aí surge toda a ideia da estratégia, surge a ideia de pensar no que é preciso fazer em seguida. Hoje em dia existem algumas unidades que usam, né, de jogos de tabuleiro, de estratégias, uma mistura de jogo de internet coletivo com Dungeons and Dragons, né, com RPG, né, só que reúne ao redor de um tabuleiro generais, especialistas em relações internacionais e diplomatas, né, em sessões de jogos secretas, onde eles procuram antecipar os movimentos dos inimigos. Né? Tem um sujeito chamado Major Tom Mueller,
é, que se usa desses jogos. O cara já jogou nos Estados Unidos, já jogou na China, né? Ele é levado a jogar e eles elaboram relatórios a partir desses jogos, né? O jogo desse Major Tom Mewat é muito simples, né? Eles se sentam, né? Eles põem uma situação, né? No caso, a situação que foi apresentada era do assassinato, né? Do envenenamento de um espião duplo, né? De um agente duplo que foi envenenado em Aylesbury, né? Na Inglaterra, agora em maio, não sei se vocês ficaram sabendo. A filha também estava junto, ela foi envenenada junto, né? E a função desse jogo era tentar oferir o que isso ia mudar no cenário internacional, né? Então, um personagem, por exemplo, representava a Rússia, outro personagem representava os Estados Unidos, outro o Reino Unido. E o pessoal jogava em turnos, né? Então, falou: Rússia, o que você vai fazer? Ah, então o Putin vai fazer uma declaração na televisão tentando rebaixar o status do Reino Unido no cenário internacional, dizendo que o Reino Unido perdeu sua esfera de influência e tal e coisa. E a maior parte dos antagonistas, né, dos antagonistas da Rússia, né, começam a fazer suas ações. Ah, gente, vocês acham que isso vai gerar algum efeito? Né? Aí o outro faz outra coisa. Ah, não, os Estados Unidos vai fazer tal coisa. Né? Ah, o outro vai fazer um embargo por conta disso. Né? E eles foram vendo, a partir desse jogo, de como muitas vezes, né, aquele que aparentemente está perdendo o jogo, né, é o que está mandando no jogo. Né? No caso, nesse jogo específico, foi a Rússia. Né? Pessoal, isso é muito, muito interessante. Né? Isso, a gente tem vários outros desdobramentos que são... quando a Coreia do Norte, por exemplo, começou a desenvolver, a enriquecer o urânio, ou tomar emprestado esse urânio enriquecido e desenvolver a sua bomba atômica, muita gente falou: não, mas o que importa? A gente tem centenas de bombas atômicas, a Coreia do Norte está a uma distância muito grande, a gente teria 30 minutos para decidir uma... Né, que é o tempo que voa um míssil atômico até os Estados Unidos, para tentar antecipar se é uma ameaça real ou não, etc, etc. Né? E aí eles começaram a jogar, né? Pensar nas implicações comerciais com os países vizinhos, na ameaça dessa bomba atômica em outros países, não só nos Estados Unidos, e como isso ia implicar nos Estados Unidos. E esses generais, que estavam a princípio totalmente despreocupados, saíram de um jogo, né, antevendo cenários muito nefastos e muito perigosos, né, para os Estados Unidos. Gente, a gente não é pró-estadunidense aqui, a gente está, na verdade, contando essa história, né, para mostrar como, né, muitas vezes um jogo de tabuleiro ou um jogo de hipóteses, né, pode nos ajudar tanto a elaborar a nossa obra, quanto a gente pode inserir esse elemento dos jogos de tabuleiro, de estratégias e tal, dentro do nosso cenário. Né? E bom, onde que a gente quer chegar? Né? Eu queria dar um exemplo para vocês de um autor, vamos ver se vocês adivinham, um autor que colocou os jogos de tabuleiro, um autor bem importante, não é autor geek não, né? Porque aí você fala: não, isso é muito geek, dentro da sua literatura, né? Vamos ver se vocês adivinham. Eu dou um doce para quem adivinhar, mando por Sedex. Quem que usou jogos de tabuleiro na sua literatura? Por quê? Porque jogava, porque como a atividade do escritor é um pouco isolada, né? Esse escritor, começou né, viu que tinha um comércio vizinho que fazia esses jogos, né? E ele começa a jogar e ele começa a aprender muito sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre a Segunda Guerra Mundial e começa a aplicar esses conhecimentos dentro da sua obra. Não é o Cortázar, não é o Pynchon, é o Bolanho. É o Bolanho, pessoal. O Roberto Bolanho, né, num dos primeiros romances que ele escreveu, chamado O Terceiro Reich, um dos personagens passa
quase o tempo todo num quarto de hotel, elaborando estratégias para o seu jogo. Né? Ele é um personagem que é um especialista em jogos de guerra e eles vão discutindo esses jogos de guerra. Ele, inclusive, contribui para algumas revistas de jogos de guerra e tal. Né? Mas o Bolanho também jogava esses jogos e ele usou dos seus conhecimentos para elaborar o romance 2666, que é um livro que tem um movimento digressivo, né, com um personagem que passa por diversas situações, né, com os nazistas, em campos de concentração, né, discussões entre generais, etc, etc. É muito, muito interessante. Essa influência dos jogos de guerra é indireta no 2666, mas é evidente, né? E é muito direta no Terceiro Reich, que é a outra obra do Bolanho, tá? Essa é uma primeira ideia, gente. Mas você pode falar, pô, mas Thiago, isso aí é muito distante. Sei lá, não é, né? Na verdade, a guerra tá aí, né? Os conflitos internacionais estão aí e são muito, muito interessantes do ponto de vista narrativo. Eu estudei para diplomacia durante um tempo, felizmente eu não fui aprovado, mas eu tive a sorte de ler muito sobre direito internacional, relações internacionais, história dos últimos 200 anos, né? A função da diplomacia, as cartas secretas que deram origem vamos dizer, culminaram num movimento caótico que redundou na Primeira Guerra Mundial. Às vezes as pessoas acham que a coisa é muito estratégica, né? Que a Primeira Guerra Mundial foi uma coisa planejada, foi um tremendo de um desacerto a Primeira Guerra Mundial, feito por um negócio chamado diplomacia secreta. Essa diplomacia secreta, ela está num dos estatutos da ONU, como ela está sendo combatida nos estatutos da ONU, tá? É o 2666, são 3 meias, tá, Anne? Do Roberto Bolanho, L-A-N, com aquele tiozinho por cima, O, tá? Bom, vamos ao segundo exemplo. Esse segundo exemplo eu tirei de uma revista que é excelente, né? É quase um livro, assim, um livro mensal de notícias. Quando a gente compra pensando que é uma revista, a gente não curte tanto. Se você pensa pensando que é um livro, eu acho que é melhor. E que dá conta, por exemplo, de tornar mais complexa essa realidade. As notícias dessa revista, elas são muito mais detalhadas, né? E justamente, eu acho que aqui eu coloquei esse item, essa seção, né? Se você pensa num romance com vários personagens, antes de passar para esse segundo exemplo, me desculpem, com vários personagens e enredos intrincados, é muito legal que você estabeleça uma espécie de jogo de cartas entre esses personagens. Um romance policial, por exemplo, à la Agatha Christie, né? Um caso dos 10 negrinhos, assassinato no Expresso Oriente, né? Você tem vários personagens com várias motivações, com personalidades diferentes, né? Reagindo a determinado fato. O enredo, por exemplo, de um roteiro de cinema, de teatro, também pode se utilizar desse recurso, né? Principalmente para elaboração de enredos intrincados. Eu adoro isso, eu adoro pensar nesse cenário, sabe? Eu acho que a gente tem que poder não só, né, falar, eu quero escrever um relato mais simples, mais visceral, mas você pode usar um relato visceral, uma narrativa visceral, com um romance complexo também. Sim, é a revista Piauí, Luiz. Muito obrigado. Revista Piauí. Eu vou contar outra história que sai de um artigo chamado A Guerra do PCC, de um jornalista excelente, que é o Alain de Abreu. É um cara do qual eu fiquei conhecendo a partir dessa matéria. Eu li a matéria e fiquei encantado. Em agosto de 2017, apreenderam no Porto de Santos 273 quilos de cocaína com um nível de pureza assim, assombroso, né? 97%. A gente está aqui falando agora sobre narcotráfico, né? Mais especificamente sobre a internacionalização do movimento de narcotráfico no Brasil e de como a organização brasileira, a PCC, está se transformando numa máfia, né? E de como esse conhecimento integra fatos isolados que a gente lê no jornal de uma forma muito, muito interessante, né?
Gente, essa apreensão de vários quilos de cocaína no Porto de Santos foi assim, uma cena de filme de ação, né? Teve um sniper que subiu ali numa grua da altura de 26 andares, com um fuzil calibre 7.62, né, que deveria avisar quando, né, a entrega dessa encomenda subisse num barco que estava transportando milhões de litros de suco de laranja, chamado Mozu Arrow. Né? O quilo da cocaína em São Paulo vale US$ 8.000 em geral. Na Bélgica custa US$ 30.000, na Inglaterra custa US$ 62.000. Isso de alguma forma justifica, né, todo esse esforço dessa organização criminosa de tentar, vamos dizer, exportar, né, internacionalizar esse comércio. Né? O PCC, nos últimos anos, já conseguiu corromper estivadores, funcionários de terminais portuários, guardas e até fiscais da Receita Federal. Né? Eu achava que o Porto de Santos era uma coisa meio romântica, né, de paralelepípedos. O Porto de Santos, gente, tem 16 quilômetros de extensão, tem 30 mil pessoas que circulam nos terminais todos os dias. São 130 milhões de toneladas de carga por ano comercializadas ali. É muito difícil pegar esse pessoal que está tentando, vamos dizer, embarcar esses caixotes de drogas ou de qualquer tipo de mercadoria ilegal, né? Mas havia uma denúncia, né, da DEA, do Drug Enforcement Agency. Quem assistiu Narcos sabe do que eu estou falando. DEA aparece toda hora, né? Né, alertando, e na verdade já foram apreendidas 8 toneladas em 23 apreensões, né, o que custaria na Europa em torno de US$ 233 milhões. Imagina uma organização criminosa no Brasil se enriquecendo US$ 233 milhões. Isso foi só apreensão, foi só o que foi apreendido. Imagina o que não foi apreendido. Né? Teve toda uma cena no Porto de Santos, né, uma troca de tiros com uma lancha da Polícia Federal, desses agentes aí, com uma outra lancha que estava a serviço do PCC, defendendo essa troca. Né? Tinha alguns filipinos que estavam aliciados ali pelo PCC. Né? E a matéria do Alan de Abreu começa assim, com essa cena super ficcional, né? Você olha, você lê, você fala, nossa, isso aqui é uma cena de ficção, parece um filme que eu já assisti, né? O pessoal lá no cais, uma troca de tiros, a lancha blindada, aí a lancha ela fica encalhada, ela persegue a outra lancha do PCC e acaba encalhando num banco de terra, e eles começam a receber tiros de terra, da favela ali vizinha. Gente, uma loucura, assim, uma loucura. Você fala, gente, isso rola, né? E o cenário todo, né, do qual a gente vai apresentar como uma ficção potencial, é realmente da internacionalização do narcotráfico a partir do Brasil. O PCC, ele surgiu depois do massacre do Carandiru. Ele era uma organização de resistência inicialmente. A família, como eles se chamam, começou a executar todas as facções rivais em seguida. A facção Seita Satânica, o Comando Democrático da Liberdade, o Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade e outros tantos. Hoje em dia, essa organização tem milhares de participantes, existe uma mensalidade que eles apelidam de Cebola, que é atualmente de R$ 950, que eles recebem, que a organização recebe, né, em troca de proteção, em troca de uma série de benefícios. Né? Teve um movimento aí dos governos tucanos em São Paulo de tentar tirar os organizadores de perto da cena de ação, onde eles estavam atuando, né? E isso foi um tiro no pé tremendo. Ou seja, primeiro foi Presidente Prudente, que virou uma meca de presidiários, com 22 presídios. Depois, esses presídios foram estendidos para Presidente Bernardes, Presidente Venceslau, e hoje em dia a cúpula do PCC está num segundo presídio de Presidente Venceslau, chamado P2. Né? A liderança do PCC está lá. E a liderança do PCC presa organiza todo o crime organizado
no Brasil e fora do Brasil, na região, principalmente conexão com Bolívia e passando para a Europa. Gente, existe uma parceria. Olha, agora isso aqui é James Bond puro. Uma parceria entre a máfia sérvia e o PCC, principalmente do clã Saric, né, liderado por um sujeito chamado Darko. Darko Saric. Só falta o cara ter um braço de ouro, né? Alguma coisa assim, ou cristais no rosto. Darko Saric é o nome do chefe da máfia sérvia do clã Saric, né? Tudo isso tá na Piauí, gente. É uma coisa maluca, assim. Mas a gente tem que aplaudir, assim. Vamos dar um minuto de aplausos para esse jornalista, porque o cara é incrível, né? Para tentar costurar esses eventos, né? Qual que foi o elemento que fez com que o PCC crescesse tanto, né? Foi o telefone celular. Gente, o líder do PCC é um sujeito chamado Marcola, é filho de boliviano com brasileiro. Ele tem esse apelido Marcola porque ele cheirava cola ele cresceu, né, e viveu de pequenos furtos, e cheirava cola no centro da cidade e tal. E um colega de infância dele é um sujeito chamado Fuminho. É muito louco tentar analisar, do ponto de vista psicanalítico, né, esses apelidos, né, desses grandes narcotraficantes, num tom que de alguma forma mostra o vício dos caras, né, esse vício original que eles abandonaram. Hoje em dia o Marcola não cheira cola, né? E o Fuminho deve fumar maconha, mas esses caras, eles passaram de uma relação super amadora, né? Hoje em dia o PCC é uma verdadeira mega empresa, mega corporação, né? E ele tem, segundo a ONU, eles têm quase todos os atributos de uma máfia. Eu vou falar disso mais pra frente, tá? E bom, esse Fuminho, que é um amigo de infância, ele foi liberado num habeas corpus por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Por um ministro do Supremo Tribunal Federal deu um habeas corpus para esse sujeito. Esse sujeito tinha que se apresentar um mês depois. Obviamente, esse Fuminho não se apresentou. Ele foi para Bolívia e em pouco tempo ele começou a montar uma base, né, em Santa Cruz de la Sierra, né, para produzir e exportar toneladas e toneladas da pasta base de cocaína para o PCC. Né? Foram identificadas já dezenas de deslocamentos de aeronaves. Né? Esse sistema tem funcionado assim com uma assiduidade, e todo mundo sabe, né? Quem que tá lá, né? Qual que é a rota, né? Quem que tá liderando isso dentro da prisão. É uma coisa maluquíssima, né, gente? Se a gente for parar para pensar, né? E para terminar um pouco o assunto, né, que vocês devem estar pensando, caramba, isso é muito louco, de fato, né? E isso rende muitas histórias. A gente pode ficcionalizar uma obra, né, ficcionalizar o que de fato acontece, para de repente não ser jurado de morte por esses caras, né? Eu sugiro que, se vocês fizerem alguma coisa assim, se vocês não quiserem ser jurados de morte, não quiserem ser, né, assim, viver no perigo, que vocês que vocês criem precauções por debaixo da ficção, atrás da ficção. A ficção é uma coisa que denuncia e nos preserva de alguma forma, tá bom? Em 2000, quando a Organização das Nações Unidas estabeleceu critérios de classificação e de combate ao crime organizado, teve um promotor nosso que qualificou a facção paulista de pré-mafiosa, né? Número 1, o PCC tem hierarquia bem definida. Número 2, o PCC tem atuação transnacional e hoje em dia é uma atuação internacional. Número 3, o PCC usa a violência para manter a disciplina entre seus membros. Número 4, o PCC está infiltrado nas instituições do Estado. Há 2 anos, um dos membros do PCC foi acolhido no CONDEP, que é o Conselho de Defesa dos Direitos Humanos de São Paulo. Né? Só falta uma condição que o PCC ainda não desenvolveu, e ele está em vias de desenvolver. Inclusive, houve
uma troca de liderança recente, um pouco por esse movimento. Um cara chamado GG do Mangue, que também foi libertado, foi para a Bolívia para tentar inibir o Fuminho a exportar para outras facções e tal. Né? Tá rolando uma história oculta, não revelada, mas escondida por trás dos fatos noticiados pelos jornais e pela televisão, gente. Esse é um tipo de conhecimento que a gente não fica sabendo nos fatos. É simples assim. E é um conhecimento riquíssimo, não é? Não é um conhecimento riquíssimo para a gente tentar entender o que está acontecendo no mundo de alguma maneira, né? E é isso, eu acho que é o movimento deles agora é de tentar manejar formas mais sofisticadas de ocultar e legalizar os ganhos do narcotráfico, né? Então a lavagem de dinheiro ainda não está... então o que é? Pelo cassino, pela jogatina, pelo... né? Como que eles fazem isso? Eles ainda estão tentando desenvolver essa forma, né? E bom, gente, tem alguma coisa que a gente precisa discutir, né? Antes de encerrar, antes de dar uma atividade para vocês que eu acho que é muito interessante. E que ficar atentos, né, mais uma vez, para duvidar dos fatos que vocês leem no jornal, né, para ir buscar os detalhes, né, na hora de criar uma ficção, criar uma literatura com base numa situação contemporânea complexa, né, e ficar atento num fato que quando você escreve um livro, né, por um lado você tem um mérito imenso que é de denunciar uma certa realidade, né? E existe sempre o risco de banalizar essa realidade. A cena que vocês veem aí é do Cidade de Deus. O Cidade de Deus foi um livro, né, que apresentou uma realidade de uma forma muito mais complexa do que a gente estava acostumado a observar. E por isso que foi muito, muito interessante também, né? Fez tanto sucesso, o livro do Paulo Lins e o filme em seguida, né? Mas tem muita gente que disse que tornando uma ficção a violência no morro, a violência nas comunidades de periferia, você também banalizou de alguma forma, você transformou num filme de ação norte-americano, né? O que aconteceu com esse livro Cidade de Deus? Ele fez as duas coisas. Ele denunciou, ele contou uma história, ele inclusive narrou uma história, né, da profissionalização dos traficantes das comunidades, e ao mesmo tempo ele transformou isso em um filme de ação, né? De alguma maneira, sim, ele banalizou, né? Quando a gente torna aquilo muito corrente, muito comum, né, a gente para de se espantar, a gente para eu acho que o escândalo, se escandalizar, eu acho que é uma bobagem. Quem se escandaliza está a quilômetros de distância e não está minimamente interessado pelo que acontece, né? Mas o que choca tem que continuar provocando choque, né? A violência, a tortura, são elementos da realidade que continuam nos provocando choque, tá? Queria fazer uma parte, queria que vocês dessem uma pesquisada. O Moacir Scliar, saudoso Moacir Scliar, tinha uma coluna na Folha de São Paulo, onde ele pegava um fato da realidade. A gente não vai ter tempo de discutir isso aqui agora, porque a gente já está passando do nosso horário, e ele transformava isso numa pequena crônica ficcional, né? Então teve uma notícia, por exemplo, que a Delegacia de Saúde Pública encontrou num restaurante um siri dentro do banheiro, dentro da privada, né? E o siri estava vivo dentro da privada. Eles interditaram o restaurante. A matéria é meio bizarra, né? Você fala, nossa, gente, como pode? Né? Esses restaurantes que tem lá, que você vai entrando na cozinha, tá tudo sujo, uma coisa horrível e tal, né? E o Scliar contou uma versão muito divertida, na qual o siri era um siri higiênico, né, que foi apelidado do dono do restaurante de César, né, e a crônica divertida justamente conta o depoimento sob a versão do dono do restaurante. Fala, tem um siri que fazia as necessidades ali, os outros siris fazem necessidade em qualquer lugar, mas o César não. O César descobriu que havia no restaurante um lugar especial para isso, dirigia-se espontaneamente ao banheiro dos homens. Repito, espontaneamente, senhor delegado, eu nunca o obriguei a fazer isso. É divertidíssimo, né? Pessoal, eu gostaria de agradecer enormemente a participação de vocês.
Mas o momento que torna o tema comum também não torna acessível a todos? De fato, é esse o dilema, né? É isso. Mas é um dilema. É um dilema. De alguma forma, se você assiste, né, um filme de uma violência corrente, como se fosse um filme de ficção, você também se distancia daquilo. Você fica torcendo, né? Eu tenho zilhões, a gente pode discutir isso mais em outros encontros, de casos em que é, de que o livro, um sujeito que lê um determinado livro, ele não está particularmente mais sensível, né, para observar determinada realidade. É muito triste isso, né? Mas é verdade, gente. Lutar com palavras é a luta mais vã, segundo um poema lindíssimo do Carlos Drummond de Andrade. E, no entanto, nós lutamos a cada manhã, né? Pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de vocês e, mais uma vez, não se esqueçam de assistir o mini curso Bolsas de Criação, que é um curso sobre como elaborar o seu projeto ficcional para concorrer a bolsas de criação literária e começar a ganhar para escrever. Pessoal, um enorme abraço para vocês, um enorme abraço para aqueles que vão assistir ao replay, que está fazendo um sucesso tremendo, né? A última aula teve 8.000 views, a outra teve 8.000 views. É fantástico, gente, tá? Eu estou muito, muito feliz com esses nossos encontros. Um grande abraço para vocês. Vou encerrar aqui a compartilhamento da tela. Um grande abraço para vocês e a gente se vê dentro do mini curso e na semana que vem. Tchau!